Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo, estamos estudando Geometria Espacial e nesta aula vamos aprender um pouco mais sobre poliedros. Vamos aprender a sua definição, vamos conhecer os elementos do poliedro, vamos classificar os poliedros, vamos conhecer alguns poliedros especiais e sobretudo vamos trabalhar uma relação matemática muito famosa e muito importante dentro da Geometria Espacial, que é a relação de Euler. Vamos finalizar a aula com alguns exercícios. Quer aprender um pouco mais de Geometria Espacial? Assista o vídeo e faça os exercícios. Vamos lá. Bom pessoal, agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos tratar um pouco de poliedros. E observe que nós estamos dentro da geometria espacial. Estávamos acostumados até aqui a trabalhar com geometria plana, onde tínhamos apenas duas dimensões. E a geometria espacial, ela traz, nesse contexto agora, a terceira dimensão. E o primeiro estudo que nós vamos fazer agora é sobre poliedros. Vamos para suas definições, para sua definição. São sólidos geométricos, cuja superfície é composta por um número finito de faces, onde cada uma dessas faces é um polígono. Então observe, o poliedro ele vai ser uma forma geométrica, eu costumo até chamar de forma geométrica, onde todas as suas superfícies planas são polígonos. E o número de faces de um poliedro sempre será maior ou igual a 4, de tal modo que cada lado de uma delas coincida com apenas um lado da outra. E a gente vai observar isso mais na frente quando apresentarmos um poliedro. Então, os elementos de um poliedro. O poliedro ele vai ser formado por vértices, que são esses encontros das linhas aqui, né? As arestas, que são as linhas, né, que formam o poliedro, estou destacando aqui, e as faces, né, que são cada uma dessas partes planas, né, que ele vai ter. Observe que essas faces elas são todas formadas por polígonos. Vamos observar agora alguns poliedros, uma animação que eu vou mostrar aqui para vocês. Observem aqui nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Aqui temos um poliedro, né? Esse poliedro aqui, especificamente, ele é formado por três faces que são retângulos, tá vendo? E duas faces triangulares. Tá? Isso aqui é um prisma, a gente vai entrar nos conceitos dos poliedros mais na frente. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que um polígono, um poliedro, ele pode ser planificado, né? E exatamente essa planificação aqui vai ser exatamente nós, como se isso fosse uma caixa, a gente abre para entendermos como que a gente consegue montar esse poliedro, tá? Então observe que as faces vão estar aqui evidenciadas, teremos três retângulos, dois triângulos, isso é extremamente importante dentro do nosso estudo de poliedros, tá? Vou mostrar um outro poliedro aqui para vocês. Observe que nem sempre o poliedro ele tem as faces com o mesmo número de lados ou as faces iguais. Isso a gente vai entrar também em detalhes mais na frente. Então aqui outro poliedro. Então observe, característica principal, todas as suas faces são planas, tá? E formadas por polígonos. E como estávamos vendo, os elementos de poliedro, vértices, arestas e faces, vamos por essa definição. As faces então vão ser cada uma das superfícies poligonais que compõem a superfície do poliedro. A aresta vai ser o lado comum a duas faces, então é importante a gente perceber que a aresta ela tem uma importante função, que a gente vai evidenciar inclusive isso no cálculo mais na frente, tá? Observe que essa aresta aqui ela vai unir essa face, né, a azul aqui triangular, e ela vai unir também essa face aqui, ó, a retangular, certo? Então é por isso essa característica da aresta, né, lado comum a duas faces, e o vértice, né, que são os pontos em comuns. E a palavra poliedro de origem grega é formada por poli, que significa vários, muitos, e edro, que significa faces.
E um poliedro ele também pode ser convexo ou não convexo, né? A gente não precisa se preocupar muito com o poliedro não convexo, porque o nosso objeto de estudo vão ser os poliedros convexos. Mas de uma forma geral, os poliedros não convexos, ele aparentemente ele vai ter uma entrada, uma parte do poliedro para fora. E de uma maneira geral, os poliedros convexos, para que você possa fazer a diferenciação de uma maneira bem objetiva, imagina uma reta atravessando o poliedro. Quando o poliedro é convexo, qualquer reta que você imagine passando por esse poliedro, ele vai interceptar apenas duas faces. Já no não convexo, você vai conseguir perceber que em algum momento, no poliedro não convexo, você pode pensar numa reta que passa por mais de duas faces. E sua nomenclatura vai ser diretamente relacionada à quantidade de faces que esse poliedro tem. Então, inicialmente, um poliedro, o número menor de faces que ele pode ter são 4 faces, e o seu nome vai ser tetraedro. Tetra, que vem do grego, né? 4, edro, faces, e assim sucessivamente. Hexaedro, 6 faces, octaedro, 8 faces, eneaedro, 9 faces, e assim sucessivamente. Eu queria destacar aqui o pentadecaedro, que tem 15 faces, e o icosaedro, que tem 20 faces. E aí a gente entra na primeira parte de cálculo matemático que nós vamos ver em poliedros, né? Que é a relação de Euler. E Euler demonstra que existe uma relação matemática entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas de um poliedro convexo. Ou seja, todo poliedro convexo vai satisfazer a seguinte relação, né? O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, tá? É importante nós frisarmos que alguns livros trazem a de baixo. Observe que matematicamente nós estamos falando de duas relações iguais. A única coisa que aconteceu é que esse menos A vai passar para lá mais A, e aí fica A mais 2 aqui em cima. Eu particularmente gosto bastante de usar essa relação mais nessa forma aqui, tá? Uma outra coisa que a gente tem que frisar é que a relação de Euler ela vai satisfazer, ela vai ser verdadeira sempre em qualquer poliedro convexo. Mas isso não significa que todo poliedro não convexo ela não vai satisfazer. E existem alguns poliedros não convexos em que a relação de Euler funciona, tá? E nós não vamos exemplificar elas aqui, mas observem aqui nesse poliedro. Vamos fazer a contagem aqui. Quantos vértices, quantas faces nós temos? Aqui nós temos um hexaedro, né? O cubo. Ele vai ter 6 faces, né? Face 1, face 2, face 3, face 4. Lá atrás a quinta, aqui na frente a sexta, certo? Quantos vértices nós temos? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices e 12 arestas, né? As arestas seriam aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. E aí você vai perceber que a relação de Euler vai exatamente funcionar, né? Eu tenho 8 vértices, então vértice mais faces vai ser igual a aresta mais 2, vai exatamente satisfazer a relação de Euler. Ó, 8 mais 6 dá 14, né? Aqui nós teremos então o valor de 14, que é igual a 12 mais 2, que também dá 14. Bom, então nesse momento nós vamos estudar alguns poliedros especiais, e o primeiro poliedro que nós vamos ver é o poliedro de Platão, né? E um poliedro, para ser chamado de Platão, ele vai ter que atender a 3 condições. A primeira condição, ele tem que ser convexo. E sendo convexo, ele vai satisfazer a relação de Euler, que é aquela relação matemática que nós vimos há pouco. A segunda condição é que todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas. Ou seja, pense num poliedro que tem todas as faces que não necessariamente serão iguais,
mas obrigatoriamente terão que ter o mesmo número de lados, né? O mesmo número de arestas. Cada face vai ser formada por uma quantidade por uma quantidade igual de arestas, né? E a terceira condição é que em todos os vértices sempre vai concorrer o mesmo número de arestas, tá? E aí, todos os poliedros de Platão estarão dentro dessas classes de poliedros aqui, tá? Ou seja, todo poliedro de Platão vai ser um tetraedro, vai ser um hexaedro, vai ser um octaedro, um dodecaedro ou um icosaedro, necessariamente, tá? E aí eu vou exemplificar aqui para vocês, né? Nós temos aqui o tetraedro, tá? Quatro faces, né? Uma, duas, três, a quarta que está lá no fundo. O hexaedro, que são seis faces, né? Observe que não necessariamente no poliedro de Platão ele tem que ser um cubo, tá? Porque aqui provavelmente isso pode ser um cubo, né? Mas não necessariamente pode ser um cubo. Poderia ser, por exemplo, um bloco retangular, tá? E sendo um bloco retangular, seria de Platão, porque é, o, todas as faces desse poliedro seriam formadas por retângulos e todos os retângulos obrigatoriamente têm quatro lados, né? Então todas as faces desse hexaedro aqui, que seria o bloco retangular, seriam formados por polígonos quadrangulares, ou seja, polígonos que possuem quatro lados. Aqui o octaedro, o dodecaedro, o icosaedro. E a segunda parte, o segundo tipo de poliedros especiais que nós vemos são os poliedros regulares. E quais são as características dos poliedros regulares? Primeiro, são poliedros que possuem todas as faces poligonais regulares. O que significa isso, Rodrigo? Todas as faces poligonais regulares significa que todas as faces desse poliedro são formadas por polígonos regulares. E o que são polígonos regulares? São polígonos que possuem lados e ângulos internos com a mesma medida, né? Vamos lembrar aí alguns polígonos regulares. Quadrado. Então, todo poliedro formado unicamente por faces quadradas vai ser um poliedro regular, tá? O triângulo equilátero, tá? O pentágono regular, o hexágono regular, são polígonos regulares. Então, todos os poliedros que possuem todas as suas superfícies congruentes entre si, observe que todas as superfícies agora têm que ser iguais. E além de ser iguais, tem que ser polígonos regulares, tá? E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Tem que ter faces poligonais regulares, tá? E todas congruentes entre si. E aí a gente entra numa curiosidade, né? Por exemplo, eu falei no slide anterior, observe aqui que eu tenho aqui um bloco retangular. Que esse bloco retangular, ele não é um polígono regular, tá? Ele não é um poliedro regular, perdão, mas ele é um poliedro de Platão, porque observe que todas as suas faces são quadrangulares, ou seja, são formadas por polígono que possui quatro lados, certo? Ele vai ser um poliedro de Platão, mas não vai ser um poliedro regular. Por quê? Porque para ser um poliedro regular, todas as faces poligonais têm que ser polígonos regulares. Observe que aqui temos um retângulo, tá? E retângulo não é polígono regular. Além disso, as faces todas elas não são iguais, não são congruentes entre si. Observe que aqui é um retângulo, aqui é um outro tipo de retângulo, né, já menor, essa face lateral aqui. Então, isso a gente agora então conclui uma coisa importante, né? Todo poliedro regular ele é de Platão, porém nem todo poliedro de Platão, que é esse caso aqui, vai ser regular, ok? Vamos agora para alguns exemplos de exercícios que eu quero trabalhar com vocês agora. Bom, pessoal, vamos para a resolução dessa questão. Um poliedro convexo tem 6 vértices e 12 arestas. Quantas faces ele tem? Bom, observe que aqui vamos precisar usar a relação de Euler, né? O que é que a relação de Euler diz? Que o número de vértices mais o número de faces tem que ser igual ao número de arestas mais 2. E é fácil a gente perceber aqui, de uma maneira bem interessante, que ele já me dá aqui, ó, tem 6 vértices. Então, esse polígono vai ter 6 vértices. E ele também tem 12 arestas. Bom, quantas faces ele tem? Vamos fazer uma relação aqui de equação matemática, né? Vértice 6
mais faces é o que eu quero, igual ao número de arestas 12, mais 2. Então, faces vai ser igual a 12 mais 2, 14, mais 6 passa para cá, menos 6. Então, esse polígono, esse poliedro, desculpe, vai ter 8 faces. Tá? Bom, pessoal, esse segundo exemplo aqui, ele traz um pouquinho mais de complexidade, talvez a maior que esse tipo de questão possa trazer. Vamos fazer a leitura primeiro aqui. Um poliedro convexo tem 9 faces, eu vou sublinhar aqui, porque essa informação é importante. Tem 9 faces, e dessas 9 faces, 7 são quadrangulares e 2 são triangulares. Quantos são seus vértices? Se a gente colocar aqui a relação de Euler, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Eu tenho um número de faces, quero o número de vértices, mas não tenho o número de arestas. E aí, esse é o tipo de questão que a gente vai precisar resolver, achar o número de arestas através do número de faces. E aí eu quero levar você para a seguinte coisa. O que foi que ele falou para a gente? Que esse polígono aqui, ele tem 9 faces, sendo que dessas 9 faces, 7 são quadrangulares, né? E 2 são triangulares. Ou seja, o que é que isso significa? Que 7 faces têm 4 lados, não necessariamente vai ser quadrado, tá? E 2 faces serão formadas por triângulos. Eu queria chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Ó. Nesse caso, nós já sabemos que o hexaedro, aqui o cubo, ele tem 12 arestas, certo? Mas eu quero levar você a fazer uma observação aqui importante. Ó. Lembra que nós vimos lá no início dos slides que cada aresta de um poliedro une 2 faces. Então, observe aqui essa face desse poliedro aqui de cima, tá? Nessa face aqui, eu tenho 4 arestas. Nessa face aqui, que eu vou pintar aqui com essa cor aqui, nessa face aqui eu também tenho 4 arestas. Só que cada aresta dessa pertence a exatamente 2 faces. Então, se você pensar, ó, o cubo, nesse caso aqui, nesse meu exemplo aqui, o cubo, ele vai ter 6 faces quadrangulares. E aí, se eu for fazer o cálculo aqui pelo número de arestas que cada face tem, isso aí seria 6, que são 6 faces, vezes 4. Porque cada face tem 4 arestas. E isso ia me dar 24 arestas. Mas aí o que acontece? A gente sabe que o cubo não tem 24 arestas. Ele tem quantas arestas? 12. Porque o que acontece? Toda vez que você calcula o número de arestas através de cada face do poliedro, você vai ter, na realidade, o dobro do número de arestas. Então isso aqui vai me dar, ó, que isso aqui é 2A. O dobro de arestas, de fato, vai ser 24. Então A vai ser igual a 24 dividido por 2. E aí a gente chega na conclusão de que, de fato, A é 12. É exatamente isso que eu vou fazer aqui, tá? Dessas 9 faces, 7 são quadrangulares. Então eu vou fazer o seguinte, ó, 7 vezes 4, porque 7 faces, cada face 4 arestas. Isso vai me dar quantas arestas? 28 arestas. Vou segurar aqui essa informação. Embaixo eu tenho 2 faces e cada face 3 arestas. Então, 2 vezes 3, 6 arestas. Isso vai me dar um total parcial de 34 arestas, certo? Mas a gente sabe que a gente contou cada arestas aqui 2 vezes, né? Então a gente sabe que isso aqui, na realidade, é igual ao dobro do número de arestas, né?
Então, portanto, A vai ser igual a 34 dividido por 2 e A tem que ser 17. Então, essa figura aqui, esse poliedro aqui, desculpe, ele vai ter 17 arestas. Então, aí agora a gente consegue fazer o cálculo, porque o que é que ele quer? O número de vértices. Bom, então, vértice mais, quantas faces eu tenho? 9 faces, né? 7 mais 2, que vai me dar um total de 9 faces, que é o que já está aqui. É igual a arestas, que foi o que eu descobri agora, mais 2. E aí, por fim, a gente só resolve essa equaçãozinha aqui. V vai ser igual a 17 mais 2, 19, mais 9 passa para lá, menos 9. Então eu vou ter 10 vértices. E aí a gente conclui a resolução dessa questão, uma questão interessante, que traz um nível um pouquinho mais de complexidade em função desse conhecimento que a gente tem que ter do número de arestas. Espero que tenham gostado da questão. Eu vou vir com mais um exemplo para a gente finalizar essa aula. Ainda é possível calcular a soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro convexo, desde que você tenha o número de vértices desse poliedro. E aí, a soma desses ângulos vai ser dada por S, vamos chamar a soma dos ângulos de S, vai ser igual a 360 graus vezes V menos 2. Por exemplo, vamos pensar no cubo, tá? No hexaedro, no cubo, tá? No hexaedro, né? Se você pensar no cubo, o cubo ele é formado por 6 quadrados. Cada quadrado tem 4 ângulos de 90, então cada face vai ter 360 graus, né? Então você vai fazer 360 graus vezes 6, né? E aí 360 graus vezes 6 vai dar 2160, né? Exatamente aqui o que o cálculo nos diz aqui. A soma dos ângulos vai ser 360, que multiplica V quantos vértices o cubo tem. Aí a gente sabe, né? O cubo tem 8 vértices. Então 8 menos 2. E isso aqui vai me dar exatamente o número de faces, tá vendo? Então 360 vezes 6, que vai dar 2160 graus. Tá? Então, nos poliedros ainda é possível calcular a soma dos ângulos de todos os polígonos das faces, né? E aí a gente vem com essa questão aqui, ó, que ela fala o seguinte: qual é o número de arestas de um poliedro regular em que a soma dos ângulos da face seja 1440? Bom, ele já está falando aqui para a gente que a soma dos ângulos da face dá 1440 graus. Então, ou seja, 1440 vai ser igual a 360, que multiplica V menos 2. Né? Eu tranquilamente posso jogar isso aqui, inverter os membros, né? E fazendo isso eu não preciso trocar sinal de ninguém, tá? Eu estou invertendo os membros aqui. Quem é segundo membro eu estou chamando de primeiro, quem é primeiro eu estou chamando de segundo. E aí quem está multiplicando passa para lá dividindo, né? Então vou ter V menos 2 é igual a 1440 dividido por 360, tá? 1440 dividido por 360 vai dar exatamente 4. Então, V menos 2 vai ser igual a 4. E, portanto, V é igual a 4 mais 2. Então, V vai dar 6. E aí a gente percebe uma coisa. O único poliedro que tem 6 vértices é o octaedro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nenhum outro poliedro tem 6 vértices. Então eu já sei que esse poliedro
que é o octaedro. Bom, eu posso contar simplesmente aqui o número de arestas, né, que é o que a questão quer. Como também posso usar a relação de Euler, né, vértice mais face vai ser igual a aresta mais 2, né, aresta mais 2 é igual a vértice mais face, inverti os membros. Então, aresta mais 2 vai ser igual a vértice, que eu já achei, 6, mais face, porque é um octaedro, 8. Então, a aresta vai ser igual a 8 mais 6, 14, menos 2. Então, o número de arestas desse polígono vai ser exatamente igual a 12. E aí a gente conclui a questão. Espero que tenham gostado. Estudem, façam os exercícios do módulo, tá? E até o próximo vídeo.